Fala pessoal, beleza? Estou de volta e hoje falarei sobre a possível modernização do Leopard 1A5. Nesse vídeo falarei de maneira simples sobre os equipamentos que podem ser adicionados ou substituídos nos Leopard 1A5 do Exército Brasileiro. Antes de entender o que pode ser modernizado, é necessário conhecer as características do Leopard. O Leopard 1 é um tanque de segunda geração, começou a ser produzido em 1965 e foi desenvolvido para barrar os tanques soviéticos como o T-55 e T-62. Cerca de 4.700 unidades foram produzidas nas mais diversas versões. O Exército Brasileiro conta com a versão 1A5 dos anos 80. Na época, essa modernização foi feita para diminuir o abismo tecnológico entre as primeiras versões do Leopard 1 em relação ao Leopard 2 e os outros carros de combate de terceira geração. Muito tempo se passou e atualmente o Leopard 1A5 é consideravelmente inferior aos carros de combate de terceira geração atualmente em operação. Por isso, o Exército Brasileiro vem fazendo diversos estudos que podem ocasionar na modernização do Leopard 1A5 ou na aquisição de novos carros de combate. Existe também a possibilidade do Leopard 1A5 passar por uma modernização mais simples, que permita ao blindado operar no Brasil até o desenvolvimento de um tanque nacional. Dito isto, neste vídeo tentarei apontar as principais deficiências do Leopard 1A5 e como podem ser solucionadas ou ao menos amenizadas em uma possível modernização. Vamos abordar primeiro o poder de fogo. O Leopard 1A5 está equipado com um canhão L7A3 de 105mm de alma raiada. Esse armamento era muito popular nos tanques ocidentais durante os anos 60 e 70, tendo equipado vários carros de combate como o M60 norte-americano. Porém, esse armamento foi caindo em desuso, sendo substituído por canhões de 120mm de alma lisa. Isso ocorreu porque canhões de alma raiada, apesar de serem mais precisos, possuem o defeito de disparar munições a uma velocidade mais baixa que os canhões de alma lisa. E isso influencia diretamente na capacidade de penetração das munições APF-SDS, que são as principais munições antitanque atualmente em operação. Para se ter uma ideia, dependendo da munição APF-SDS utilizada, o L7A3 de 105mm consegue perfurar de 380 a 450mm de blindagem a uma distância de 2 km, enquanto canhões de alma lisa de 120mm conseguem perfurar cerca de 650mm na mesma distância. Outra desvantagem do Leopard 1A5 é que seu sistema de visão térmica é de primeira geração e tem um alcance de apenas 2 km, que é menor que o alcance efetivo do seu canhão. Isso limita muito seu poder de fogo durante a noite e em clima desfavorável. Outro ponto importante é que o sistema de visão do comandante não conta com uma câmera dedicada de imagem térmica. E isso impossibilita que ele busque alvos de maneira independente durante a noite, podendo auxiliar o atirador na busca de alvos de forma independente apenas de dia. Particularmente, diria que essas são as principais desvantagens do poder de fogo do Leopard. Essas desvantagens poderiam ser resolvidas com a substituição das câmeras de visão diurna e térmica do atirador por versões mais modernas que possibilitem encontrar os inimigos a maiores distâncias. A adição de um sistema de visão térmica para o comandante também ajudaria a aumentar muito o poder de fogo e consciência situacional do blindado, já que expandiria muito a capacidade de aquisição de alvo. Em relação ao armamento principal, uma alternativa de custo relativamente baixo seria integrar os mísseis de fabricação israelense Lahat ao Leopard. Dessa maneira, nossos blindados seriam capazes de destruir tanques inimigos a uma distância de até 5 km. Isso nos garantiria um alcance efetivo muito maior do que o atual. A instalação de uma estação de armas remota também ajudaria muito no poder de fogo. A instalação de um sistema como o Remax permitiria à tripulação realizar disparos da metralhadora instalada no teto sem se expor ao fogo inimigo.
Uma mudança mais radical seria a troca do canhão L7A3 de 105mm por um canhão RH-120 L44 de 120mm. Esse armamento é o mesmo que equipa o Leopard 2A4. No passado, os europeus já testaram esse canhão no Leopard 1A5, mas é importante destacar que a adição desse armamento exigiria modificações extensas na torre, que levariam a custos muito elevados. Agora vamos à proteção blindada. O Leopard 1 foi desenvolvido com foco em mobilidade, e por isso sua blindagem foi muito sacrificada, tendo apenas 70mm na parte frontal e 30mm nas laterais. Esses números são pequenos até mesmo para a época, portanto, o Leopard 1 é muito vulnerável ao armamento antitanque. A versão A5 recebeu adição de blindagem espaçada de 5mm na parte frontal e lateral da torre. A blindagem espaçada ajuda na proteção contra munições de energia química, como o RPG, oferecendo assim alguma proteção contra esse tipo de armamento. Porém, contra munições de energia cinética não oferece proteção efetiva. Portanto, o Leopard 1A5 é muito vulnerável à APF-SDS, que, como dito anteriormente, é a principal munição antitanque utilizada pelos blindados atualmente em operação. Outro ponto que merece destaque é a ausência de um sistema de alerta laser. Boa parte dos mísseis guiados antitanque usam o laser como orientação. A ausência desse sistema deixa o blindado brasileiro muito vulnerável a esse tipo de armamento. De forma geral, o Leopard 1 é muito vulnerável à maioria dos armamentos antitanque atuais. Essas vulnerabilidades poderiam ser resolvidas de diversas maneiras. A adição de kits de blindagem reativa e explosiva ajudariam a aumentar muito a proteção do blindado contra munições de energia química, como o RPG e mísseis guiados antitanque. Também aumentaria muito a proteção contra canhões que estiverem utilizando munições HIT e HASH. Outro ponto positivo é que essa modificação não impacta muito no peso do blindado. Mas é importante destacar que a blindagem reativa explosiva não é muito efetiva contra munições de energia cinética. Para contornar esse problema, seria necessário instalar no Leopard 1 kits de blindagem composta. Aliás, o Canadá fez isso com seus Leopards. Os custos para adicionar esses módulos de blindagem composta são bem mais elevados. E também impactam muito no peso do blindado. Esse peso extra pode impactar muito na mobilidade, fazendo com que a substituição do motor também seja necessária. E isso elevaria ainda mais os custos de uma modernização como essa. A adição de um sistema de alerta laser também ajudaria muito na proteção do blindado, já que permitiria a tripulação detectar com precisão fontes de emissão de laser inimigo, permitindo o uso de contramedidas e o ataque da fonte emissora. A torre UT-30BR do blindado Guarani conta com esse tipo de sistema e ele também poderia ser instalado no Leopard 1A5. A fim de padronizar os equipamentos, também poderia ser adicionada blindagem espaçada em formato de gaiola para detonar foguetes e mísseis antes que atinjam a blindagem principal. Acredito que as principais deficiências do blindado já foram apontadas. Agora vamos às conclusões. Como ficou claro nesse vídeo, o Leopard 1A5 tem certa desvantagem em relação ao seu poder de fogo. Isso poderia ser solucionado com a substituição dos sistemas de visão do comandante e atirador, além da atualização do computador de tiro. A adição do míssil Lahat também ajudaria a aumentar muito o poder de fogo do blindado. Essas mudanças me parecem as mais prováveis e viáveis devido aos custos reduzidos. A substituição do canhão, apesar de oferecer certas vantagens, acarretaria em custos muito elevados e a grandes modificações na torre, e por isso me parece improvável, talvez até inviável. Em relação à proteção blindada, também podemos ver que o nosso blindado é muito vulnerável, tendo sido construído para resistir apenas a canhões de 20 e 30mm. Esse problema poderia ser resolvido com a adição de kits de blindagem reativa explosiva,
e instalação de blindagem de gaiola. A adição de um sistema de alerta laser também seria bem-vindo. Essas modificações não impactariam muito no peso e seriam fáceis de implementar, sendo relativamente simples e por isso me parecem as mais prováveis. Também poderia receber módulos de blindagem composta, que sem dúvidas aumentariam muito a proteção, mas exigiriam amplas modificações que acarretariam em custos elevados e aumento de peso. Por isso, me parece bem improvável. Outra modificação que considero improvável é a adição de sistema de proteção ativa, já que os mesmos são caríssimos. Para se ter uma ideia, o CASP, Sistema de Proteção Ativa do blindado K2 Black Panther, custa $600 mil, que é praticamente o preço de um Leopard 1A5. Bom pessoal, é basicamente isso. Tentei destacar as principais vulnerabilidades do Leopard 1A5 e as possíveis soluções, desde as mais caras e improváveis às mais simples e prováveis de se concretizarem. Lembrando que a modernização do Leopard 1A5 é uma possibilidade. Pode ser que o blindado não seja atualizado e o exército brasileiro acabe adquirindo novas unidades de algum outro blindado.